Fala galera, Neto85 e neste vídeo vamos falar sobre os formulários no WordPress. Aqui na esquerda, formulários. Por padrão, o WordPress não tem essa ferramenta. A ferramenta que nós estamos indicando, a mais adequada, que nós encontramos com mais recursos e mais facilidades para você gerenciar, chama-se Gravity Forms. O link para você adquirir esse plugin está na descrição desse vídeo. Você pode checar e também experimentar, tá certo? Vamos aqui adicionar um novo formulário para você entender por que nós identificamos como a ferramenta mais completa. Clique em adicionar um novo formulário, ele já automaticamente cria um formulário sem título, né? Com espaço para descrição. Eu vou editar esse campo aqui agora. Passei o mouse, ó, editar. Novo formulário. Descrição. Este é um teste treinamento para um novo formulário. Como vai ser aparecido? Local da legenda acima, ou descrição, opções avançado, o botão do formulário ao final, por padrão, enviar. Mas você pode utilizar uma imagem e enviar a imagem daqui mesmo. Para ficar um botão com alguns recursos visuais, você escolhe. Algumas funções. Número limitado de registros, você pode dizer quantos são os registros que você quer limitar esse formulário. Formulário programado, se ele tem data de validade. Tá? Ativar o anti-spam, ele vai identificar, vai criar métodos de captcha, ou seja, são aquelas letrinhas que você tem que digitar para identificar se é um robô ou não, tá? Requerer que o usuário esteja logado, tudo isso você escolhe. Confirmação, isso aqui é após o formulário ser preenchido e clicado no botão enviar. Eu posso selecionar a ferramenta texto e dizer obrigado por seu contato. Assim, quando a pessoa preencher o formulário, apertar enviar, todos os dados somem e aparece esse texto apenas. Você pode mandar ir para uma página ou direcionar para fora do site. Terminei, fechar. Meu formulário ainda não tem nada, eu preciso dizer o que eu quero colocar. No seu lado direito aqui, ó, você identifica o que você quer. Campos padrões, ó, linha texto, drop down. Drop down são aquela lista de menus de opções, tá? Um espaço para digitar apenas números. Texto parágrafo são áreas de texto maior. Multi-select é uma caixa. Vamos selecionando aqui de um por um que a gente vai vendo cada um deles. Basta eu clicar e ele aparece aqui, ó, sem título. Esse aqui é uma linha de texto. Clica em editar, ele vai me dar mais opções, certo? Máscara de entrada é para dizer qual é o valor padrão que eu quero receber, ou seja, que tipo de conteúdo pode receber. Requerido, ou seja, se o usuário não preencher este campo, ele não vai poder enviar o formulário. Avançado, isso aqui é muito importante, em todos os campos você vai encontrar isso, certo? Tamanho do campo, você pode ver aqui, ó, ele usa essa largura. O tamanho grande, ele vai sempre usar a largura que ele conseguir, certo? O tamanho médio, ele vai usar metade, e o pequeno, ele vai usar um terço, cerca de um terço, 25%, tá? Tamanho grande. Outro ponto muito interessante, ó, ativar campo de senha é para que o que for digitado aí apareça apenas aqueles asteriscos, aquelas bolinhas, e que não seja identificado o campo que realmente está sendo preenchido. Para permitir que o campo seja preenchido dinamicamente, é porque você pode criar um link. Por exemplo, eu posso criar aqui esse espaço dizendo o seguinte: qual o assunto que você quer tratar. Mas no link em que o usuário utilizou deste formulário, já dizia qual era o assunto. Então eu posso fazer com que esse link contenha um pequeno código que automaticamente preenche esse campo aqui. Para isso funcionar, esse campo pode ser preenchido dinamicamente. Ativar condicional lógica, ou seja, o que é isso? Esse campo você pode limitar que ele só apareça quando alguma outra função for ativada. Já vou te mostrar isso aqui. Vamos seguindo. Drop down. Cliquei nele. Ele apareceu aqui embaixo. Olha, drop down, tá vendo? Aquele menu flutuante que aparece. Editar. E aqui eu marco as opções que vão aparecer, certo? Número. É um campo para digitar apenas número. Nesse ponto específico eu vou abrir porque eu quero utilizar condicional lógica para, como eu falei agora há pouco, ativar a condicional lógica, ou seja, só vai mostrar este campo se
a opção, por exemplo, sem título, for primeira escolha, tá? Ou seja, se a pessoa marcar essa primeira escolha, isso aparece, o número aparece. Se não, não aparece, tá? Assim fica mais fácil. Por exemplo, você pode dizer assim, se criar um formulário de contato e dizer qual é o assunto, outro, né? Tem reclamação, sugestão, outro. E aí, ao selecionar outro, aparece a linha de texto para a pessoa digitar qual o assunto que ela estava querendo tratar. Sem isso, automaticamente ele já direcionaria. Isso é uma condicional lógica. Isso é muito bom nessa ferramenta porque isso abre muitas possibilidades. Você pode, a partir disso, usar esse formulário para fazer tanta coisa. Radio buttons são aqueles bullets para você marcar uma única opção. Ó, como você pode ver aqui, tá? Texto, parágrafo são campos grandes de texto, ó, de mensagem. Multi-select são campos maiores, ó. Ele lista as seleções e o usuário pode selecionar mais de um, sim, segurando o Ctrl. Checkbox parece com Radio buttons, mas você pode marcar mais de uma opção, tá? Quebra de seleção, por exemplo, oculto, é tudo isso que você pode gerenciar. Isso aqui também envolve muito layout. Então, por exemplo, quebra de seleção aqui embaixo, ó, quebra de seção, perdão. Eu posso dizer que essa parte aqui é... Cliquei. Eu posso mudar esse título e chamar de quebra de seção. Tá, eu cliquei aqui em editar, não aparece, algumas vezes dão esses bugzinhos, mas eles têm atualizado e isso aqui já tinha sido corrigido na versão anterior, foi atualizado e não corrigiram nova. Não salvar o formulário e atualizar, ele volta a corrigir. Outra vantagem, como você viu agora há pouco, essa quebra de seção estava lá embaixo, eu só cliquei e arrastei para mudar de posição. Olha, é muito fácil usar essa ferramenta. Ela também funciona com condicional lógico, então isso é muito bom também. HTML e quebra de página. Quebra de página é porque eu posso fazer um formulário de pesquisa e ele conter várias páginas. Campos avançados. Nome, isso é interessante porque já permite nome e sobrenome na mesma ferramenta. Uma ferramenta de data, de hora, telefone. Isso é legal porque ele já automaticamente limita o formato para o usuário. Se ele tentar digitar uma letra, por exemplo, ele não aceita e já está no formato padrão. Endereço, então já vai endereço completo. Vou clicar aqui para poder mostrar, vai aparecer aqui embaixo. Ó, endereço, bairro, cidade, então já dá todos os campos, fica muito mais fácil. E-mail, isso é interessante porque se não estiver no formato arroba, algum serviço .com, .br, ou se não tiver no formato padrão de e-mail, ele não permite isso ser validado. Além disso, habilita uma série de ferramentas para você, que eu vou mostrar daqui a pouco se esse e-mail estiver liberado aqui. Tá? Website, formato HTML, upload de arquivo, ou seja, o usuário, ao preencher o formulário, ele pode enviar um arquivo automaticamente. CAPTCHA, como eu disse, é aquela ferramenta de digitar as letras para aparecer, tá? Lista, ele mesmo pode ir adicionando as linhas. O usuário vai poder criar uma lista do que você quer colocar no formulário. Por exemplo, é um formulário sobre uma palestra e você pede que o usuário dê suas sugestões sobre os temas. Ele pode preencher várias opções, então ao final ele clica no mais e ele vai adicionando, tá? Campos de push, ou seja, se você quiser que ele sugira uma matéria, um conteúdo para o seu site, você já pode dar o espaço para ele, título, conteúdo, resumo, ou seja, são as mesmas ferramentas como se você estivesse dentro do WordPress utilizando a ferramenta de post. Preços, né, produto, quantidade, ou seja, é mais essa parte de conteúdo como se fosse o e-commerce. Terminei, salvar meu formulário. Aqui salvando, ele vai te dar as opções, ó, ver o formulário, configurar notificações, continuar editando, retornar para a lista completa. Vamos agora para a parte de notificações. Ou seja, quando for preenchido o formulário, para quem vai? Enviar e-mail, por padrão ele ativa por administrador, tá? Ou seja, quando eu receber esse e-mail, quem vai estar me enviando? Aí você pode dizer, mascarar isso aqui, tá? De quem é, responder para, ativa a mesma coisa. O tipo de assunto para você controlar no seu e-mail, não ficar recebendo muitos e-mails. Então aqui você pode colocar formulário teste e fechar. E o tipo de conteúdo, all fields, são todo o conteúdo que você ativou no seu formulário. Ok? Quando você bota responder para, eu posso responder para o e-mail, ó.
eu posso receber o e-mail como se fosse da pessoa que preencheu o formulário. Por isso era importante eu ter usado aquele campo e-mail. Ó, ativei aqui automaticamente, ele habilita, certo? Isso aqui também é muito interessante, notificação do usuário, ou seja, o usuário que preencheu esse formulário, ele recebe uma cópia dele, e aqui eu controlo como ele vai receber essa cópia. Salvar as configurações quando eu terminei. Para colocar num post ou página também vai ser muito fácil, tá? Só uma coisa aqui que eu esqueci, tem que colocar o conteúdo, claro, tá? Na notificação, o usuário que vai receber a notificação vai receber o que? Qual o título? Vou escolher qualquer campo aqui, ó, notificação teste, e vou dizer que ele também vai receber todo o conteúdo que ele preencheu como uma cópia. Salvar, agora vai. Colocar dentro do conteúdo também de maneira muito fácil. Post ou página vai ser da mesma forma. Vamos selecionar aqui uma nova página para adicionar esse formulário. Página com formulário. E aqui no conteúdo, ao lado do botão adicionar mídia, você encontra agora o botão, ó, adicionar Gravity Forms. Seleciono o novo formulário. Se eu quero exibir o título e a descrição, pode exibir, inserir, publicar. Vamos ver a página. E aqui está o formulário. Primeira escolha está ativada, o número aparece. Segunda escolha, o número desaparece. Aquela opção de variável, viu? Muito simples, a gente se encontra na próxima.